Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, o capítulo é o de número 41, nós vamos ver os versos 50 até os 52. Gênesis 41, dos 50 até os 52. Assim diz a palavra do Senhor. E lembram do Tiago? E a palavra do Senhor é a verdade, né? Diz assim, olha: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Como todos sabem, nós estamos já há 2 quintas-feiras, na verdade foi um sábado e uma quinta-feira, meditando sobre a alegria do cristão. Dissemos que o cristão ele tem que ser naturalmente alegre, até porque a Bíblia nos ensina que a alegria para o cristão não é uma opção, a alegria para o cristão é um mandamento, é uma ordem. Portanto, não ser alegre é uma desobediência. Nós precisamos ser alegres. Claro que passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos de tristeza, mas aqueles que têm Jesus, a Bíblia nos garante, até a tristeza ela salta de alegria, né? Porque nós experimentamos em Jesus uma vida plena, uma vida que realmente nos satisfaz. Nós vimos na quinta-feira passada que um dos ladrões que trabalha incansavelmente para roubar a nossa alegria chama-se circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, e principalmente nesses últimos dias, temos percebido o quanto ela tem assaltado a alegria de muita gente. Não é fácil o momento em que estamos vivendo. Todos nós sabemos quantos lares hoje chorando a perda de um ente querido, quantos lares chorando a distância de por exemplo, a esposa do pastor Alberto, as suas 2 filhas, que todos os dias, como eu e você, fica aguardando o boletim do médico, para dizer, olha, hoje aconteceu isso, isso e mais isso, e provavelmente com o coração na mão. Essas circunstâncias, elas trabalham diuturnamente para tirar a nossa alegria. Aqueles que vieram na última quinta-feira vão se lembrar o quanto nós falamos sobre isto, sobre as circunstâncias da vida que faz de tudo para roubar a nossa alegria. Na próxima quinta-feira, nós estaremos falando como fazer para transformar do limão numa limonada, ou para fazermos do limão uma limonada, né? E o Leandro gostou quando eu disse, olha, para ficar melhor a limonada, coloque, em vez de açúcar, leite condensado, né? Isso para o João Camargos é uma heresia, porque ele disse que tem mais de 500 calorias, não sei quanto. 500.000 calorias. Eu confesso que a hora que eu ouvi, já deletei para não guardar isso, né? Porque se até o exército toma leite condensado, é porque ele é bom, né? Então, meus irmãos, na próxima quinta-feira, nós vamos ver exatamente a receita do bolo. Como que nós podemos, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de problemas
tão complicados como nós vivemos, fazer do limão uma limonada, ou seja, transformarmos aquele momento angustiante em alegria, em alegria. É possível? Sim, porque hoje o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com cada um de vocês que estão aqui presencialmente e também aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo nosso canal no YouTube. E eu gostaria de aproveitar e pedir a vocês que são aqui da igreja, procure compartilhar, pegue o link e compartilhe aí na sua linha do tempo, se você tem aí a sua rede social disponível, faça isso para que muito mais pessoas possam ouvir aquilo que Deus está trazendo aos nossos corações, não é? Também no nosso canal, no YouTube, aquele que ainda não é inscrito, se inscreva e aproveite a hora que você chegar em casa, coloca lá um joinha, dê um like, porque aí aqueles que trabalham com a plataforma vão entender a relevância dessa transmissão, e isso vai alcançar, por certo, muito mais gente. E isso é também, Mário, um trabalho missionário, não é? Nós podemos fazer missões a partir da nossa família. Você pode pegar o link do culto de hoje, copiar e enviar pelo WhatsApp para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de estudo, ou seja, isso é uma obra missionária também, não é? Mas como eu estava lhes dizendo, como esse assunto está na nossa pauta, na nossa agenda, e na próxima quinta-feira estaremos falando ainda mais uma vez sobre um dos 4 ladrões da nossa alegria, que é a adversidade da vida, porque Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ela tem 4 capítulos, e em cada um dos capítulos ele fala sobre um ladrão. O primeiro capítulo fala sobre as circunstâncias da vida, e está lá no capítulo 1, e o verso 12, quando ele diz, olha, eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, na nossa vida, nada acontece por acaso. Todas as coisas que nos acontecem, ela acontece porque Deus tem um propósito por meio dela, nem que seja para nos aproximar mais dele. Eu disse ainda hoje pela manhã uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz, olha, a bonança, e eu disse lá, não é, Sérgio, para os jovens também, C.S. Lewis, ele diz que a bonança é uma ferramenta espetacular para o diabo fazer uma grande propaganda, uma grande campanha, ou seja, ele aproveita a bonança para dizer para mim e para você, olha, folga, fica tranquilo, descansa, ó alma, o celeiro está cheio, tem tudo aí, você não precisa se preocupar. E é por isso que às vezes Deus permite o vento soprar na nossa vida. Por quê? Porque o vento, quando ele sopra, se nós aprendermos a entender a direção do vento, nós vamos preparar a vela da nossa embarcação para usar aquele vento, e esse vento vai nos levar, vai nos empurrar cada vez mais para perto de Deus. E o salmista disse, olha, foi bom eu ter sido afligido. A aflição muitas vezes ela serve exatamente para isto, para nos aproximar ainda mais de Deus. Agora, a pergunta desta noite é, será que é possível a gente crescer na adversidade? Será que é possível a gente se desenvolver em momentos complicados, em momentos difíceis, como este que nós estamos vivendo? Então, se na próxima quinta-feira você quer saber qual é a receita do bolo, hoje nós vamos mostrar um exemplo na Bíblia que é sim possível crescer na adversidade. E eu usei como tema para esta noite o verbo no gerúndio, crescendo na adversidade, ou seja, um crescimento contínuo. O crescimento ele não é estanque, ele não é apenas em um momento. Na medida em que eu me aproximo de Deus, na medida em que eu estreito o meu relacionamento com Deus, como disse o irmão Mário agora há pouco, e na quinta-feira veremos a receita para estreitarmos esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Na medida em que eu
estreito este relacionamento com Deus, eu vou aprendendo que é possível crescer continuamente, ou seja, ir crescendo gradativamente, mesmo na adversidade. Porque quando a gente olha para essa linda história de José, que uma boa parte das pessoas chamam de José do Egito. Na verdade, o José não é do Egito, o José estava no Egito. Há uma diferença, ele não é do Egito, ele estava no Egito. Mas para chegar lá, ele desenvolveu, através da sua vida, uma linda história, e muitas pessoas hoje querem crescer, querem se desenvolver, e o que mais procuram é exatamente palestras de autoajuda, né? Existiu aí, ainda está por aí, uma pessoa que tinha a habilidade de desenvolver palestras de autoajuda, de palavras afirmativas, e isso cria, obviamente, em cada um de nós, seres humanos, essa curiosidade: o que eu preciso fazer para crescer mesmo na adversidade? Qual é o esforço que eu preciso desenvolver para, pelo menos, fugir da adversidade, para desviar-me das circunstâncias desagradáveis, não é? Mas agora nós vamos ver que apenas a intimidade com Deus é que pode nos levar a crescer, a se desenvolver e crescer com frequência e constância, mesmo na adversidade. É possível? A história de José nos mostra isso, não é? A história de José nos mostra isso. E hoje existem algumas religiões, algumas igrejas, inclusive, e me refiro aí a placas de igrejas, que acabam se ocupando mais em falar: olha, eu quero ensinar vocês como viver sem problema, não é? E isso atrai a maioria das pessoas, e dão algumas receitas: olha, são 7 semanas para fazer isso, 15 dias para fazer aquilo, não é? Mas nós, irmãos, estamos aqui para aprender com a palavra de Deus, que não existe outra alternativa para crescer na adversidade, se não for estreitando o nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Quando a gente entende que a nossa intimidade com Ele, com Deus, nos ajuda a mudar o foco, ou seja, a tirar o olho do problema e passarmos a olhar para aquele que tem a solução do problema. E isto a Bíblia nos mostra como fazer, e José é um exemplo claro disso, né? Irmãos, tem momentos que verdadeiramente os problemas que nos alcançam, eles são pesados, são extremamente complicados. Eu passo por problemas, e cada um de vocês também, obviamente, passam por problemas, né? Agora, se eu fizesse uma enquete aqui, eu tenho certeza que nenhum de nós tivemos tantos problemas, ou temos tantos problemas, como José teve. José, irmãos, teve muitos problemas, muitos problemas. Quando a gente olha para a sua linha do tempo, ou seja, para a vida dele, a gente vai perceber que Deus tinha um carinho especial, ele era o filho queridinho do pai, da mãe, e o fato dele ser muito apreciado e ter o carinho dos pais, acaba criando nele, quem sabe até, às vezes eu chego a pensar, aquele menino meio mimado, né, que está acostumado com o carinho do pai e da mãe, e aí então, mas Deus tinha um plano na vida dele, e como ouvimos hoje de manhã, né, quando Deus traça um plano para a nossa vida, só mesmo nós é que podemos interferir para sairmos da rota, porque o plano de Deus continua lá.
Nós é que precisamos nos manter na rota certa, no caminho. E é por isso que a Bíblia diz: este é o caminho, andai nele. Nós precisamos saber qual é o plano que Deus traçou para nós. E Deus tinha um plano para a vida de José. E mostra a ele em sonho algumas coisas interessantes. E ele, na sua imaturidade, na sua meninice ainda, ele é o tipo daquela pessoa que quando Deus fala com ele, ele fica tão alegre que ele não se contenta e já sai contando para todo mundo, e já sai dizendo: olha, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E quando seus irmãos souberam dos 2 sonhos que ele teve, aí eles ficaram exatamente enciumados, eles ficaram olhando para ele: mas esse daí é um dos caçulas, não é? O caçula à época, e depois é que nasce mais Benjamim, mas agora esse aí vai ser sobre nós, sendo ele o mais jovem, e isso cria um ciúmes muito grande dos irmãos, a ponto de um dia o pai, pedindo a ele que levasse comida aos seus irmãos que estavam no campo, eles, ao verem chegando, combinam entre si: olha, vamos matar o nosso irmão, porque ele vai acabar sendo superior a nós. Ele, pelo sonho que ele contou, nós seremos subalternos dele. E então traçam um plano para acabar com a vida de José. Mas, irmãos, quando Deus tem um plano, ninguém consegue acabar com a gente. Não tem jeito. O inferno pode se levantar, porque Deus, na hora certa, ele chega e coloca a mão e diz: não, com esse aqui não, eu tenho um plano na vida dele, esse aqui eu estou protegendo. Quem sabe você já viu muitas vezes a flecha do inimigo vir na sua direção, você está olhando e ela vem se aproximando, mas na hora certa o Senhor coloca a mão e diz: olha, eu estou aqui para te defender. Queriam acabar com a vida dele, vamos matá-lo, mas aí tem um irmão que olha e diz: não, não vamos fazer isso, a gente vai sujar a mão de sangue, e não é bom a gente fazer isso. Deus usa sempre alguém, viu? Fica tranquilo, Deus usa alguém. E quando não tiver gente para usar, ele usa corvo para levar carne, ele usa mula para falar com o homem, ele faz o que ele quer, ele sempre vai ter um instrumento à sua disposição para que a bênção possa realmente acontecer na nossa vida. E aí então um dos irmãos chega e diz: não, não vamos matá-lo não. Vamos jogá-lo aí numa cova, pelo menos ele vai levar um susto e tal. E aí pegaram uma cisterna aberta, e aí vamos jogá-lo lá. E jogaram o coitado do José lá, mas de repente começam a ouvir o barulho de mercadores ismaelitas que vinham passando, e alguém teve a brilhante ideia: olha, já que a gente não matou, jogamos ele aí, mas também largar ele aí não vai resolver nada, vamos aproveitar e vamos ganhar aí um troco, um dinheiro, vamos acabar vendendo José para esses mercadores. Aí ele leva José como escravo, e foi o que eles fizeram: venderam José, aí mataram um animal, sujaram a roupa dele de sangue, e foram lá dizer ao pai que os animais haviam destruído a vida de José, mas na verdade José havia sido vendido, e pasmem, pelos próprios irmãos. Pensa se isso é agradável de viver. É um problema sério. E ele é vendido pelos próprios irmãos. A Bíblia diz que quando ele chega lá, um homem muito importante acaba querendo comprar o direito que tinha daquele escravo e leva para sua casa. E quando Deus nos escolhe, irmãos, e traça um plano na nossa vida, Ele está conosco, e a nossa intimidade com Ele faz com que aonde a gente coloque a mão, prospere. As pessoas podem não entender, eles olham e dizem: mas eu não entendo. Eu estive secretário municipal, secretário de governo, na cidade que eu nasci, e numa reunião de secretários com o prefeito, um colega secretário, que era de administração, eu era de governo, e aí ele disse: prefeito, pede para o Eliazar, pede para ele fazer isso,
É tiro e queda. Eu lembro que ele usou esta palavra, é tiro e queda. Eu fico olhando, às vezes ele dá um chute, palavras dele, às vezes ele dá um chute, a bola parece que vai sair fora do campo, mas de repente ela faz um ângulo, e quando a gente menos espera, ela está dentro do gol. Não sou eu, irmãos, é Deus que faz isso. Quando a gente estreita o relacionamento com Ele, Ele cuida de todos os detalhes, e as coisas mais improváveis, as coisas menos lógicas acabam acontecendo. Por quê? Porque Deus está neste negócio, e Ele está trabalhando na nossa vida para mostrar que nós podemos sim crescer mesmo diante da adversidade. E aí aonde José punha as mãos, prosperava, a ponto do seu dono, do seu patrão, dizer: olha, você vai cuidar de tudo aqui, tudo vai ficar sob os seus cuidados, só que a minha esposa que você não toca, o resto você toca tudo aqui, né? E aí a história vocês conhecem, a mulher tenta derrubá-lo da sua fé, fazê-lo naufragar espiritualmente, mas ele não cede. A Bíblia diz que ela tenta agarrá-lo, mas ele perde a capa, mas não perde o seu contato e a sua intimidade com Deus. A capa fica na mão da mulher, mas ele mantém a sua fidelidade a Deus. Mas ela, com toda a sagacidade, grita, faz um escândalo, acaba José sendo preso. Olha, ele era para ser morto pelos irmãos, depois acaba sendo vendido, vai como escravo para uma casa, ele está lá para cuidar de todas as coisas, de repente a mulher se engraça com ele, e por fim acaba indo parar na prisão. Olha quantos problemas José enfrentou, não é? Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, e agora difamado. E difamação, irmãos, podem ter certeza, dói mais do que uma surra, dói mais do que apanhar, não é? E ele foi difamado. Mas abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 61, e o verso de número 7. Isaías 61 e o verso 7, na nova linguagem NVI, nova versão internacional, não é? Ela diz assim: olha, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, ainda que o inimigo trame, ainda que ele arme laço, ainda que venha a difamação, ainda que sejamos presos, mesmo que sem dever nada, mesmo diante de tamanha humilhação, o Senhor continua dizendo para nós de maneira individual o que Ele disse para o seu povo lá em Isaías 61 e 7, em lugar da vergonha que sofreu, no lugar aqui de meu povo, você, Eleazar, você, Mário, você, Lilian, você, Fernando, você vai receber porção dupla. E ao invés da humilhação, você vai se regozijar em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e a alegria vai permanecer na sua vida. Essa é a vida de José. Ele foi jogado numa prisão, e depois de jogado numa prisão, ele foi esquecido por uma pessoa que ele ajudou. Ele interpretou 2 sonhos, e do jeitinho que ele deu a interpretação, aconteceu, e para o copeiro ele havia dito: olha, você vai voltar lá para o seu posto, o padeiro vai morrer, mas você vai voltar lá para o seu posto. Deixa eu te fazer um pedido, a hora que você chegar lá, lembra de mim aqui, lembra que eu estou aqui. E o moço, do jeitinho que ele havia interpretado, aconteceu, voltou lá para o seu posto como copeiro. Passa um mês e o moço não lembrou dele, passaram 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e nada do moço lembrar dele lá na prisão. Ele foi esquecido na prisão. Mas, irmãos, quando Deus está no negócio, quando Deus está no projeto, no plano,
Pode ficar tranquilo, descanse. Aquilo que é seu ninguém toma. Não chega nem adiantado e nem atrasado. Chega na hora certa. Chega exatamente na hora certa. Olha, se o copeiro tivesse lembrado, Mário, de José assim que ele saiu da prisão, sabe qual posto estava vago naquele momento? O do padeiro que havia morrido. Então ele ia ser padeiro. Mas Deus, irmãos, tem coisa muito mais excelentes para nós. Deus tem coisa muito mais preciosa para nós. Olha, não reclame se uma porta fechou. Às vezes eu olho a porta fechando e eu digo, obrigado, Senhor. Mas que incoerência, agradecendo a Deus porque fechou essa porta. Essa tinha 1 metro. Ele vai abrir outra com no mínimo 2, porque Deus nunca fecha uma porta se não for para abrir outra ainda maior, mais eficaz, outra porta que verdadeiramente o seu nome possa ser glorificado. E José agora olha para a história dele ali esquecido na prisão. Irmãos, pensa comigo e vamos por empatia entrar lá na vida de José. Parece que está dando tudo errado, né? Parece que as coisas não se encaixam. Provavelmente ele tinha 1000 razões para dizer: de que me adianta a intimidade com Deus, se tudo que eu estou vivendo parece que cada dia está pior, cada dia tem uma situação mais complicada, parece que eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, porque a cada situação que se apresenta parece que é um pouco pior do que aquela que antecedera. E isso é um prato cheio para o inimigo usar como ladrão para roubar a nossa alegria. Mas José, irmãos, ele não adotou o que muitos de nós, infelizmente, às vezes adotamos, que é o choramingo, ficar choramingando no canto, né? Eu disse na quinta-feira passada, tem uns que faz beicinho, né? Faz carinha de triste. Não, José não adotou isto. Ele sabia que Deus estava neste negócio, não é? E olha, irmãos, nós precisamos entender que na vida de José, quando a gente olha para ela e a gente percebe que vai dando tudo errado, mas aí você vai analisando passo a passo, e aí você vai ver que no final vai dar tudo certo. A Marisa e o povo lá em casa sabe, quando alguém vem e fala, não teve jeito e tal, calma que no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu é porque não chegou no fim, porque no final vai dar tudo certo. Então, todas as vezes que alguém vem falar comigo, fica tranquilo, calma, porque no final vai dar certo. Se nós estamos fazendo o certo, pode ficar tranquilo, no final vai dar certo. Se ainda não deu, é porque não chegou no final. E a Bíblia diz que mais importante é o fim das coisas que o princípio delas. Então, nós precisamos ter foco e saber que no final, Deus tem a vitória completa para a nossa vida, não é? Aqui está o exemplo de José. E olha, irmãos, os versículos que nós lemos aqui, eu acho interessantíssimos. Aqui existem três expressões nesse texto que nós lemos, nesses 2 versículos pelo menos, que eu acho muito interessante. O primeiro versículo, que está aqui no versículo 51, diz assim: ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Olha que interessante, Deus me fez esquecer, é o que José quis dizer com o nome Manassés, não é? E quando a gente olha para este versículo, quando ele coloca o nome Manassés, Manassés literalmente significa esquecimento. Ele tinha um passado muito complicado.
A história de vida dele era uma história complicada, de grandes perdas, de grandes infortúnios, de grandes adversidades, mas ele chegou no momento em que ele recobrou e disse: não, eu preciso agora, ainda não tinha chegado o ano de fome, mas ele disse: eu preciso agradecer ao Senhor meu Deus, porque José, irmãos, como eu disse, se ele tivesse saído da prisão logo no início, que o copeiro voltou para o palácio, ele teria apenas assumido a função do padeiro, mas como ele soube esperar, ele saiu da prisão direto para o trono. Irmãos, o rei teve que, inclusive lá, criar uma lei para criar um cargo para colocar José. Ele era, depois dele, o grande maioral que cuidava de todas as coisas. Ele sai da prisão e vai direto para o palácio. Cria-se uma lei, inclusive, para criar um cargo para dar a ele como governador de todas as coisas, não é? Então, quando nascem os seus filhos, ele diz: não, eu preciso demonstrar aqui no nascimento dos meus filhos como Deus vem trabalhando na minha vida, Deus vem atuando na minha vida. Eu sofri grandes infortúnios, problemas complicados, eu fui vendido pelos irmãos porque queriam me matar, eu fui levado como escravo, eu fui caluniado por uma mulher, acabei parando lá numa prisão, fui esquecido na prisão, mas o Senhor, Ele não se esqueceu de mim. Porque tem muitos de nós que dizemos: Deus se esqueceu de mim, Deus não sabe mais nem que eu existo, Deus não está se lembrando mais de mim. José não disse: Deus se esqueceu de mim. Ele diz assim: eu vou colocar o nome do menino de Manassés, porque Deus me fez esquecer. Deus não se esquece de nós. Nós é que precisamos nos desamarrarmos do passado. Tem gente que infelizmente usa o passado como âncora, e você nunca vai conseguir ir para frente se você lançar como âncora o seu passado. É por isso que Paulo diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu tenho que ir para frente, eu tenho que avançar, eu tenho que continuar. Então, irmãos, vamos tirar a âncora do passado, vamos nesta noite, como José, dizer: Deus me ajude a esquecer o meu passado. Eu tenho sofrido grandes infortúnios, mas o Senhor, Ele está comigo, e é só Ele que pode nos fazer esquecer. E quando ele coloca Manassés, Manassés significa literalmente esquecimento, e numa linguagem prática, ele estava dizendo assim: olha, Deus colocou no meu crédito. Olha que coisa interessante, José estava vivendo um déficit de alegria. Os problemas que ele tinha enfrentado até aquele momento causaram a ele um déficit de alegria, mas o Senhor olha para ele e diz: você é meu íntimo, nós estamos sempre juntos, você não me abandonou, você não negou a fé, você se manteve fiel, mesmo na hora que foi vendido como escravo, dentro da casa de Potifar, você não cedeu para a esposa dele, você foi parar na prisão, você resistiu lá na prisão, eu estou contigo, por isso eu vou te ajudar a fazer esquecer. E naquele momento ele disse: o meu filho vai se chamar Manassés, porque Deus colocou dinheiro, Deus colocou, fez aqui um depósito, Deus, Ele pôs no meu crédito. As aflições, irmãos, podem ter certeza, elas não passam desapercebidas diante de Deus. Ele sabe tudo o que você tem vivido, Ele conhece tudo que você tem passado. José, ele tinha saudades do seu pai, ele tinha sim lembranças amargas do seu passado, mas quando nasce o filho, ele disse: eu vou pôr o nome de Manassés, significa esquecimento. Deus pôs no meu crédito, Deus me fez esquecer o meu passado. Eu agora continuo olhando para frente. Mas, irmãos, o Deus que começa a obra é poderoso para ir trabalhando e aperfeiçoando.
E é por isso que é possível a gente crescer sim na adversidade, porque não nasceu só Manassés. Depois que nasce Manassés e que ele coloca o nome Manassés, que significa esquecimento, Deus pôs no meu crédito, Deus compensou com esse crédito o déficit que eu tinha de alegria, aí nasce mais um filho, e aí ele coloca o nome de Efraim, que significa o quê? Efraim, vocês se lembram? Frutífero, aquele que multiplica. Mas antes de nascer Efraim, nós precisamos criar Manassés. Você não vai ter Efraim se você não cuidar bem de Manassés. Primeiro nós precisamos esquecer aquilo que nos fizera sofrer, porque nós como cristãos precisamos ser alegres, né? Ser alegres. Veja o que diz Lamentações, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, os versos 19 até o 26, da Nova Versão Internacional. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos de 19 até o 26. Você que está nos acompanhando pela rede social, vai estar aí o versículo para você também poder ler e acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, olha aí um adjunto adverbial, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E aí ele continua: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Esperança está nele e para aqueles que o buscam. E ele encerra dizendo: é bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Isso é Manassés. Isso é Manassés. Então deixa eu te dar um conselho esta noite. Deixa Deus por crédito na sua conta. Deixa Deus colocar um crédito na sua conta. Ele quer fazer com que Manassés nasça na sua vida hoje. Deus vai te ajudar a esquecer do seu passado, porque a hora que você se libertar do passado, na hora em que você realmente cultivar, cuidar e criar Manassés, Deus vai olhar e vai dizer: agora você está pronto para o segundo filho, eu vou colocar mais um crédito na sua conta, eu vou te presentear com mais um crédito. E é aí então que nasce Efraim, que literalmente significa frutífero, aquele que se multiplica. Na linguagem prática, nós poderíamos, como eu já lhes disse, chamá-lo de segundo depósito. Observe, nós precisamos esquecer o passado, olhar o presente. O passado, ele deve ser página virada. O passado deve ser página virada. Nós temos um Deus, irmãos, que renova as nossas forças a cada manhã. Basta a gente esperar nele. Olha o que Jeremias diz aqui na sua lamentação: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, o Senhor é a nossa fonte de esperança. O Senhor está pronto para colocar crédito na nossa conta. Efraim quer nascer, mas vamos permitir que Manassés, ele verdadeiramente seja uma realidade na nossa vida. E quando eu olho para os dois versículos,
tanto para Efraim como também para Manassés, que foi o primeiro filho, percebem que ele reconhece quem é o sujeito da ação. Tanto no nascimento de Manassés como de Efraim, ele diz assim, olha, Deus me fez esquecer, não é? Está lá no verso 51, Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E aí nasce o segundo filho, que ele chama de Efraim, verso 52, dizendo, Deus me fez o quê? Prosperar. Aonde? Na terra onde tenho sofrido. Então ele entende que tanto no nascimento de Manassés, como no nascimento de Efraim, o sujeito da ação chama-se Deus. Quem pode nos garantir vitória, quem pode pôr crédito na nossa conta, chama-se Deus. Só Ele pode colocar crédito na nossa conta. Nós temos aqui um irmão que eu admiro muito, que estava doente, e eu fiquei sabendo hoje que ele trabalha em banco, né? Eu não tenho nada contra gerente de banco, nem contra banco, mas eu tenho uma definição muito clara para mim, o que significa banco, principalmente o gerente que representa o banco. O gerente de banco é aquele que empresta o guarda-chuva para você no dia que tem sol, para tomar no dia que chove. Essa é a definição que eu tenho de gerente, não é? Ele empresta o guarda-chuva no dia que está sol, para depois tomar da gente no dia que chove. Aí, não, mas hoje eu vou precisar dele, então vai custar mais 30%, né? E aí ele faz o trabalho dele, é o trabalho dele, né? Não tenho nada contra. Mas, irmãos, nós, muito mais do que esperarmos no gerente do banco, muito mais do que esperarmos no governo, que pode dar isso ou pode dar aquilo, muito mais do que a gente esperar num amigo, num parente rico, nós precisamos entender e aprender de uma vez por todas, quem pode pôr crédito na nossa conta é o Senhor nosso Deus, é a Ele que eu devo tributar toda a honra, toda a glória, porque a minha esperança não pode ser no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Nele nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. E nesta noite eu quero te dizer, o Senhor está abrindo o seu cofre, o Senhor está abrindo as janelas do céu, para colocar depósito na sua conta. Nesta noite, o Senhor vai fazer com que nasça Manassés na sua vida, e quando o Manassés nascer, e você esquecer o passado, Ele vai te dizer, agora você está pronto, agora você esqueceu do passado, olhe no presente, porque eu tenho um futuro de paz para você. Eu tenho Efraim para nascer, eu tenho agora um segundo depósito para colocar na sua vida, e aí então você vai dizer, foi Deus que fez isso, e é coisa maravilhosa demais. José poderia ter dito, irmãos, Deus me esqueceu, mas ele disse, Deus fez me esquecer. Deus nunca se esquece, irmãos, de quem está na adversidade, não. Nós ouvimos esses dias o pastor Tiago, eu acho, foi ele que disse, tem gente que vai para um culto pensando, quem sabe hoje o pregador vai revelar o número da minha identidade. Irmãos, a minha eu sei cor, ninguém precisa revelar, é 11 787 150 dígito 3. Nós precisamos buscar ao Senhor, não para alguém vir revelar a nossa identidade, mas um Deus que tudo pode, e como Jó diz no capítulo 42 e verso 2, nenhum dos seus planos podem ser impedidos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, e Deus, irmãos, está nos contemplando no momento da adversidade. E olha, podem ter certeza de uma coisa, naquele momento em que você diz, Deus, eu não estou suportando mais, Ele só estava esperando você dizer isso, porque enquanto nós podemos, Deus não move uma palha para nos ajudar, é competência nossa, e tudo aquilo que está ao nosso alcance, podem ficar tranquilo,
Ele não vai pôr as mãos, nós é que precisamos fazer. Agora, quando foge da nossa competência, se necessário for, Deus muda o mundo inteiro. Ele mexe com gente daqui para lá, de lá para cá, mas a bênção chega na sua mão. Mas a bênção Ele coloca na sua mão. Por quê? Porque Deus não se esquece de nós no momento da nossa adversidade. Irmãos, Deus não se esquece de quem está sofrendo. Você pensa que a sua oração não tem chegado lá em cima? A sua oração, as lágrimas que você derrama pelas madrugadas, o Senhor tem recolhido em taças de ouro. Ele tem colocado diante do seu trono a sua oração, o seu pedido, as suas lágrimas. Deus, irmãos, não se esquece de quem tem feridas emocionais abertas e que está sangrando. Se nesta noite você chegou aqui sangrando com feridas emocionais, o Senhor me autoriza a te dizer: Manassés está nascendo. Deus vai colocar crédito na sua conta. Você vai se esquecer do passado, e no momento que você se esquecer do passado, Ele vai dizer: você está preparado, agora vai nascer Efraim. Agora, irmãos, quando a gente olha para a vida de José, eu percebo que por trás de tudo, e se aconteceu com José, acontece comigo, acontece com cada um de nós que aqui estamos e com você que nos acompanha. Deus, irmãos, diante de todas as circunstâncias, tudo aquilo que aconteceu na vida de José, que acontece na minha, por trás de tudo, nós temos um Deus que está trabalhando. Às vezes a gente nem percebe, mas Deus está trabalhando. Ele está construindo cenários. Ele está, inclusive, eu disse, acho que aqui já, algum dia desses, Ele está construindo uma arquibancada para pegar aquelas pessoas que não acreditam em você, aquelas pessoas que zombam de você, aquelas pessoas que disseram: olha, você não vai para frente, você não vai conseguir, olha, esquece, isso não é para você. O Senhor está construindo uma arquibancada e colocando cada uma dessas pessoas de camarote, para ver o momento em que Manassés vai nascer na sua vida, e você vai dizer: olha só, Deus colocou crédito na minha conta, eu me esqueci daquilo que você disse, e aí o Senhor vai dizer: então agora você está preparado, vai nascer Efraim. Você vai ver agora quanto Deus tem para dar a mim e para você também. Nós temos um Deus, irmãos, que trabalha em todas as coisas. Veja o que acontece na vida de José. Gênesis capítulo 39, veja o que diz o verso de número 2. Gênesis 39 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 39 e verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Viram? O Senhor estava com José. Quando você olha para os versos 22 e 23, aqui nós vimos no verso 2, lá na casa de Potifar. Mas quando você adianta aí para o verso 22 e 23 do capítulo 39, aí José já está na prisão. Mas veja o que diz o verso 22 e 23. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Viu como vale a pena? Dá ou não dá para crescer na adversidade? Mas para a gente crescer na adversidade, tem que estar em boa companhia. Olha só, o Senhor estava com José, verso 2, verso 22, o verso 23, porque o Senhor estava
com José. Irmãos, José, diante de tudo isto, aquele menino imaturo que contou os sonhos para os seus irmãos, que viu aquela tragédia toda acontecer na sua vida, agora ele vai amadurecendo, ele vai vendo Deus trabalhar na vida dele, e ele percebe que Deus o faz crescer, mesmo diante de toda a adversidade que ele tinha vivido. Irmãos, é preciso que Deus trabalhe na nossa vida. É preciso que Deus trabalhe na nossa vida. Ele quer fazer depósito na minha conta, na sua conta, ainda hoje. Primeiro, nós precisamos esquecer o passado. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Segundo, Deus está trabalhando para nos fazer crescer. E olha o que ele diz: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmãos, nosso Deus é especialista em fazer isso. Quantas vezes a gente olha e diz: Deus, eu quero nunca mais pisar aqui, eu quero que o Senhor me leve para longe daqui, eu sofri tanto aqui. Mas Deus olha e diz: se você soubesse o plano que eu tenho para você. Ele fez isso comigo. Hoje eu estava almoçando com o irmão aqui da igreja, eu tive o privilégio, eu e a Marisa, de almoçarmos com um casal aqui da igreja. Estávamos enfrentando grandes dificuldades lá na minha cidade natal, dificuldades bestas, por ciúmes também, por ciúmes que chegou um momento que eu e a Marisa dissemos um para o outro: Marisa, não está dando mais. E eu dizia para todos que me conheciam lá em Vinhedo: olha, se um dia vocês verem uma mudança saindo da cidade, pergunte: de quem é essa mudança? Se te disserem é do Eleazar, pode dizer: aí vai indo um cidadão contrariado, porque eu nasci ali, e eu queria crescer ali, queria morrer ali, eu queria viver o resto da minha vida ali. Mas chegou um momento, irmãos, que a perseguição por ciúmes, e perseguição não é de estranho, dos irmãos, e pior de tudo, dos líderes. E aí então chegou um momento que eu disse: Deus, eu não estou aguentando mais, muda comigo, ou muda com ele, ou muda eu, ou muda ele, porque não dá mais. E aí, irmãos, olha como Deus faz. Numa quinta-feira, Deus usa um pastor amigo que não tinha programado em ir na casa dele. Nós nos encontramos na cidade que ele morava, porque eu levei os meninos, as minhas crianças, para fazer a manutenção no aparelho dentário que eles tinham. E aí ele encontrou com a gente: não, vamos lá para casa para tomar um lanche. E do lanche a gente continuou conversando, aí foi a janta, porque na casa de crente é assim, a gente chega e sabe a hora que chega, mas não sabe a hora que sai, não é? Começa no café e tem dia que termina na janta mesmo, não é? E aí, quando a gente terminou de jantar, eu disse: olha, agora a gente tem que ir, amanhã as crianças entram na escola logo cedo. Ele disse: então vamos orar antes de sair. E na hora que a gente começou a orar, Deus começou a falar comigo e com todos nós. A palavra de Deus é tão doce, ela é tão linda, e Deus começou a falar comigo: meu servo. É tão gostoso quando a gente ouve isso. Deixa Deus falar no seu coração esta noite. Naquele dia Deus disse assim para mim: meu servo, eis que eu te tomo pela tua mão e te tiro com pressa do lugar aonde tu estás. Vou te levar para uma outra terra, mas saiba, é para um tempo de descanso, é para um tempo de refrigério. Depois de um tempo eu te trago de volta para te honrar na terra em que foste ferido. Isso na quinta-feira. Na segunda-feira, aí quando eu chego em casa, a Marisa disse: eu não me lembro se ela ligou, o pastor José Antônio Loureiro que ligou lá em casa. Ele por muitos anos comandou e dirigiu o culto de libertação aqui da nossa sede, mas eu o conhecia antes disso, lá em Barretos, e ele disse, a Marisa disse: pastor, o senhor pode orar por nós, por mim?
senhor tem uma palavra de Deus para nós? E a Marisa, quando eu cheguei, ela disse assim, olha, lembra o que Deus falou com a gente na quinta-feira? Eu falei, lembro. Parece, e isso naquela época, foi 1995, não é? Naquela época era fita cassete, né? Quem é daquela época vai se lembrar, era fita cassete. Ela falou, parece que pegou a fita cassete e voltou, né, rebobinou e apertou o play. Tudo aquilo que nós ouvimos na quinta-feira, Deus agora usa outra pessoa para falar exatamente a mesma coisa. E ela disse, e aí? Eu disse, você tem dúvida que nós temos que ir embora então? Então vamos sair. E aí fiz as contas e tal, e aí eu disse para ela, Marisa, o pastor Norestildes Falcão foi meu pastor, depois seu pastor também, aqui em Vinhedo por muito tempo, e ele é um pai para mim. E pai não tem ciúmes. Eu estava sofrendo muito por conta de ciúmes. Eu disse, pai não tem ciúmes, ao contrário, pai tem orgulho do filho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ligada para o pastor Norestildes, vamos ver o que ele acha da gente mudar para Barretos, né? Para quem nunca queria sair de Vinhedo. E aí, à noite, eu liguei para o pastor Norestildes, contei para ele o que aconteceu na quinta, contei o que aconteceu na segunda, naquele dia de manhã, e ele, com toda a tranquilidade do mundo, disse assim, você vem para cá quando? Como assim, pastor? Não, porque ontem, domingo, no culto, eu já avisei a igreja. Eu falei, como assim? Deus falou comigo. Deus disse assim, olha, nós vamos estar recebendo uma família aqui, então vamos orar para que essa família possa chegar bem. Eu até já avisei a igreja que vocês estavam vindo. Irmãos, Deus nos tira de Vinhedo, nos leva para Barretos, e de Barretos nos traz de novo para cá, e aí a história é longa, depois eu conto para vocês na quinta-feira, não falte, tá? Quinta-feira eu vou contar o que aconteceu quando eu cheguei aqui, mas é para vocês verem que Deus honra aqueles que estão procurando buscá-lo, aqueles que está realmente deixando nascer Manassés e permitindo que também Efraim possa nascer na nossa vida. Então, irmãos, preste atenção, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Eu não posso fazer nada, tá? A aparente infelicidade de José tornou-se uma bênção. E, pasmem, precisou dar tudo errado para no final dar tudo certo. Nosso Deus, irmãos, faz isso. Tem um hino, é que eu não sei cantar, não é? Mas se eu soubesse cantar, e quem sabe um dia vocês que cantam, pode cantar aquele hino, não é? Que Deus complica e depois explica. Lembram desse hino? Eu vou achar ainda e vou trazer para vocês, né? A gente não consegue explicar Deus, né? Ele faz as coisas acontecer e vai dando tudo errado, mas lá no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50 e verso de número 20. Porque lá no final, quando José se dá a conhecer a seus irmãos, quando ele revela aos seus irmãos quem verdadeiramente ele é, porque agora ele já estava governando no Egito, e os seus irmãos ficaram com medos, eles ficaram temerosos da retaliação. Mas, irmãos, quando Deus faz a obra, Ele faz completa, viu? Não fica mágoa, não fica resquício, não fica nada. Ele poderia ter guardado no coração uma mágoa terrível em relação aos seus irmãos, mas Manassés nasceu de verdade na vida dele. E aí então, quando chega aqui no capítulo 50 e o verso 20, ali comendo e tal, e conversando, depois que ele se deu a conhecer aos seus irmãos, ele disse exatamente isso, olha, vocês planejaram o mal contra mim. Eu vou repetir, vocês planejaram o mal contra mim. Mas olha outro adjunto adverbial de modo aí, eu sou apaixonado por adjunto adverbial de modo. Mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal para mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então deixa eu te dizer, porque já estamos encerrando. Alguém na tua casa, alguém na tua empresa,
Alguém na tua escola está esperando por um milagre, está esperando por uma bênção. Alguém está carente de Deus, e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você. Você vai ver que tudo que aparentemente deu errado foi porque Deus tem um propósito, e na hora certa Ele vai dizer: eu trabalhei na sua vida, eu estive até agora trabalhando na sua vida, eu trabalhei na sua vida porque daqui para frente eu quero trabalhar por meio da sua vida. Primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar com nós, conosco. Então saiba, o Senhor tem trabalhado na sua vida. Você não tem entendido, você não está conseguindo compreender, você acha que está sendo difícil demais, você acha que está tudo perdido, mas nesta noite, como ministro de Deus, eu quero lhes dizer: o tempo de nascer Manassés chegou. O Senhor está aqui para colocar crédito na sua conta. Ele vai fazer você esquecer o passado, e nesta noite ainda Ele pode fazer nascer também Efraim. O Senhor pode te fazer prosperar na terra da sua aflição. E aí você vai dizer como salmista: foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi a ficar tão pertinho de Deus. E quando a gente se aproxima tanto de Deus, olha, tem até que tomar cuidado, viu? Porque Enoque andou tanto com Deus, que Deus falou assim: Enoque, você já está mais comigo do que lá, fica de vez comigo aqui. Mas olha, irmão, se tem um lugar bom é lá, então não tenha medo, viu? E as pessoas estão dizendo aí que a Covid está matando. Não, Deus só está usando a Covid para levar aqueles que Ele interessa perto dele, viu? Por isso que eu não tenho medo, eu respeito, não sou negacionista, já tomei a minha primeira dose, vou tomar a segunda, uso a minha máscara, passo álcool em gel. Mas irmãos, Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho. Portanto, Deus pode usar a sua vida para fazer uma revolução no meio da sua família. Deus te preservou até agora, e aparentemente deu tudo errado, né? Mas a partir de hoje você vai ver, Deus está pondo crédito na sua conta, está nascendo Manassés, e Ele está dizendo para você: esforça-te, esforça-te porque eu vou te ajudar. Os teus vão ver diferença, os teus vão perguntar o que é que está acontecendo, e você vai dizer: olha, é Deus trabalhando. Você quer conhecer esse Deus? Vem comigo, se aproxima, vamos nos aproximar mais de Deus, e Deus vai fazer uma obra tão grande, que o nome dEle é que vai ser glorificado. E eu creio que você, dentro de pouco tempo, vai vir aqui, vai pedir para nós aqui: olha, eu quero dar um testemunho, e você vai vir aqui para dar o testemunho de como vale a pena ver Manassés nascer na nossa vida. E quando Manassés nasce, aí então Deus começa a nos fazer frutificar, a crescer, mesmo no meio das aflições, mesmo no ambiente mais hostil possível, porque o nosso Deus é o Deus do imprevisível, do inimaginável, do impossível, e Ele está pronto para trabalhar na nossa vida. Eu quero convidar a todos para que nos coloquemos de pé. Próxima terça-feira, irmãos, nós estaremos aqui. Pastor Wesley tem uma palavra de Deus ao nosso coração. Na próxima quinta-feira, não falte. Eu sei que você pode acompanhar de casa pela internet. Eu sei, a internet é uma coisa muito interessante. Ela aproxima, infelizmente, ela tem essa facilidade. Ela aproxima quem está longe e distancia quem pode estar perto. Ela aproxima quem está longe, mas corre o risco, se não tomarmos cuidado, de distanciar quem pode estar perto. Eu quero dizer uma coisa tão, assim, do fundo do meu coração: é tão bom ver vocês aqui. É tão bom ver vocês aqui. Eu queria que na quinta-feira estivessem todos aqui. Eu queria que no próximo domingo, né, João, a gente acabe com as 70, né? E quem sabe a gente plante 70 palmeiras depois, viu?
para fazer um verdadeiro oásis, né? Mas, irmãos, tem uma lição para você, viu? Você que não veio na escola dominical, hoje já tivemos algumas outras pessoas, e ao final do trimestre nós vamos dar um certificado para aqueles que tiverem pelo menos 70% de comparecimento, tá bom? Antes de encerrarmos, eu quero saber, alguém aqui nesta noite sentiu que Deus falou com você e que você precisa, nesta noite ainda, ver Manassés nascer? Tem alguém aqui que está vivendo momentos de aflição, mas que crê que o Senhor pode fazer nascer Efraim na sua vida? Efraim significa multiplicar. Efraim significa a mão do Senhor trabalhando na sua vida. Tire o olho da aflição e olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se você precisa de um milagre, respeitando o distanciamento social, se você quer vir aqui à frente, fique à vontade. Eu vou esperar você chegar aqui e nós estaremos orando por você. A você que está nos acompanhando pela internet, se o Senhor falou em seu coração esta noite, e se você pode crer no milagre de Deus na sua vida, mande a sua mensagem pelo chat. A nossa irmã Tilce está aqui, pronta para receber a sua mensagem. Saiba, Deus ainda opera, o mesmo Deus que operou na vida de José, Ele quer operar na minha, na sua vida ainda esta noite. E neste momento, eu quero convidar o pastor Fernando para vir aqui. Nós estaremos orando por vocês que aqui estão. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar na sua vida a vitória que o Senhor tem para colocar na sua mão. Nesta noite ainda, eu creio, o Senhor está apagando as imagens tão distorcidas, tão complicadas do teu passado. O Senhor está passando uma borracha, Ele está dando um banho na sua mente, para que você possa olhar para frente, para que possa ver nascer Efraim. E o Senhor, eu lhes garanto, vai fazer você frutificar, mesmo diante da aflição. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. É a obra dele. Confiamos no teu infinito, é o infinito amor dele. Multiplica, Senhor. Só tu és o Deus. Queremos tudo dobrar. Só Ele é o Deus eterno. Toda a terra, sobre toda a terra e céu. Entregue tudo a Ele agora. Aproveite que você está na presença dEle. Abra o seu coração. Abra sem reserva e diga a Ele: grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem temos a vitória. A vitória vem dele. É Ele quem vai fazer crédito na sua conta esta noite. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Prostrar significa diminuir de tamanho diante dele. Queremos o teu nome Engrandeça o nome dele, pois e Ele merece agradecer por toda a obra em nossas vidas. Confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome
pastor Fernando, estenda as tuas mãos Aleluia. para receber a bênção de Deus. Ó Deus maravilhoso. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Aleluia. Se você pode crer, então receba a bênção de Deus. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Aleluia. Alava sube canta, Aleluia. alava xandecrais. E você vai ver o que Deus tem Aleluia. para a sua vida é inexplicável do Oh, glória. ponto de vista humano. Mas o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. E nesta noite Ele trouxe o presente para você.